Você que vai prestar o Enseja este ano e não faz ideia de como se preparar para a conclusão do seu ensino fundamental. Faz o seguinte, nesta aula eu trago aqui um modelo de redação baseado na prova do Enseja 2020 e é fundamental, obviamente, estudar o passado para poder também trazer perspectivas para o futuro. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo sempre conteúdo de qualidade para vocês. E nessa aula eu vou abordar o tema de redação que caiu no Enseja 2020 referente à conclusão do ensino fundamental 2, ou seja, do 9º ano. E aqui eu trago esse tema analisando também não só a temática, mas um modelo de redação bem bacaninha para te ajudar, para te orientar a como proceder na elaboração da redação para este ano. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre. Se por acaso você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes publicados aqui. Vale lembrar que tem vídeo toda semana e também, claro, curta bastante esse conteúdo e compartilhe, afinal de contas, tudo isso que você faz permite a gente ter uma maior disposição aqui no YouTube. O YouTube entende a gente como relevante, isso ajuda demais a gente a crescer aqui no canal e estimula a produção de conteúdo para você. Feito isso, vamos para o nosso conteúdo propriamente dito. E olha só, eu vou direto ao tema de redação. No Enseja 2020, o tema foi esse aqui que vocês estão vendo. Abandono afetivo do idoso no Brasil. Olha que tema bem pertinente, bem coerente com a atual conjuntura, tá? Vamos dar uma olhada comigo nos textos motivadores? Vale lembrar que toda proposta de redação do Enseja, do Ensino Fundamental 2, vem acompanhado com uma série de textos motivadores, textos esses que ajudam você a refletir sobre a temática, que norteiam o seu processo de produção textual, ou seja, ajudam você a ter um esclarecimento do que a banca realmente quer que você faça. Editor, sobe para mim o primeiro texto. Veja que esse primeiro texto trazia um gráfico, né, com algumas informações bem pertinentes que vem do cenário ali de 2012 até 2017. Velhos e desamparados é o título que nós temos para esse texto. Cresce o número de idosos instalados em abrigos públicos. E aí ele tem um retrato bem interessante que faz com que a gente tenha uma grande reflexão acerca da situação dos idosos desamparados no Brasil. Olha só, em 2012 havia pouco mais de 45 mil idosos em asilos, em abrigos públicos. Já no ano de 2017, que é este último ano de recorte dessa pesquisa, nós temos um aumento aí praticamente de 15 mil pessoas, mil idosos, em comparação a 2012. Ou seja, nós temos um aumento gradativo e perceba que o gráfico demonstra isso mesmo, né? Um crescente aumento de pessoas que estão nesses abrigos. Isso pode ser ocasionado por inúmeros fatores se a gente for analisar mais a fundo a questão. Pode ser porque necessariamente o número de idosos aumentou ou pode ser também associado à questão da rejeição mesmo de idosos no Brasil. Já o texto 2 traz estas informações para vocês. Vamos ler com calma aí. Nos últimos anos, diversos estudos têm apontado uma forte associação entre a solidão e a incidência de doenças crônicas em idosos. Ou seja, os idosos ficam mais desamparados, mais isolados, são deixados de lado e, consequentemente, eles têm alguns problemas relacionados a doenças que podem afetar fisicamente e psicologicamente essa pessoa. De fato, pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que o isolamento pode aumentar o risco de morte em 14%. Nas faixas etárias mais avançadas nos idosos. O trabalho descobriu que o estresse provocado por essa sensação induz respostas inflamatórias nas células, afetando, entre outras coisas, a produção de leucócitos, estruturas que defendem o organismo de infecções. Recentemente, pesquisadores da Universidade de York concluíram que a solidão aumenta em 29% o risco de doenças coronarianas e em 32% o de acidentes vasculares. Veja então que realmente o fato de ficar mais velho, isolado e sozinho está intimamente associado a problemas cientificamente comprovados de saúde. E o texto 3 era um poema da Cecília Meirelles que fala desse processo de envelhecimento. Vamos ver comigo rapidinho. Como se morre na velhice?
Como se morre na velhice, ou de acidente, ou de doença. Morro, Senhor, de indiferença. Na primeira estrofe nós já temos uma informação que dialoga com esses textos anteriores, certo? Da indiferença deste mundo, onde o que se sente, o que se pensa, não tem eco na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido ou que vença. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. A indiferença, associada ao processo de envelhecimento, leva as pessoas mais velhas, os idosos, a uma situação de maior risco de doenças e de morte provocadas por essas doenças, ocasionadas, obviamente, intensificadas pelo abandono na atual conjuntura. Gente linda, vocês perceberam então que o tema dessa redação ele dialoga muito com a atual conjuntura? Essa é uma característica da prova do Enseja, gente. Ou seja, são provas que abordam reflexões muito contemporâneas com as quais você tem que ficar muito atento. Por isso que essa prova exige, obviamente, que você, como aluno que vai ingressar no ensino médio encerrando o ciclo fundamental, esteja preparado para essas situações todas de reflexão e de caráter crítico. Beleza, professor, entendi o tema, bacana a proposta de redação, mas como que eu vou realmente montar o texto de acordo com o que o Enseja realmente quer nessa questão, nessa prova, nessa dissertação? Vale lembrar, cara aluno, que você tem que elaborar um texto a partir de um projeto estratégico, ou seja, o seu texto tem que ser muito bem pensado, muito bem articulado, muito bem estruturado para realmente atender às expectativas desta banca. E nesse caso, não existe muita diferença desse modelo de redação com o que, por exemplo, se espera no Enseja do ensino médio ou mesmo na própria avaliação do Enem. Por isso mesmo que você pode buscar muitas informações para a elaboração da prova do Enseja, da redação, claro, referente ao ensino fundamental 2, final de ciclo, nas aulas também sobre o Enem que estão disponíveis aqui no nosso canal. Então fique à vontade para explorar bastante o nosso YouTube. Dito isso, pensa no seguinte, projeto de texto é uma construção de um planejamento do que você pretende fazer em cada uma das estruturas do seu texto dissertativo. Ou seja, você tem que pensar, calcular, raciocinar, planejar, orquestrar, organizar cada um dos parágrafos e cada um dos períodos dentro desses parágrafos. É isso que essa prova espera de você. Para mostrar na prática como que seria o nosso projeto de texto antes de chegar no mérito do nosso texto propriamente dito, escrito bonitinho, eu trouxe para vocês como seria esse projeto. Editor, sobe para mim na tela inteira agora esse projeto de texto. Veja o que a gente tem nesse esqueminha aí. Se ficou confuso, eu explico, acompanhe comigo então essa explicação observando cada uma das partes que está aí nesses quadrados, beleza? Veja que esse esqueminha que eu tenho é uma espécie de mapa mental mesmo, né? O nosso projeto de texto. E olha só, cada quadradinho se refere a uma parte do texto, a um parágrafo para falar a verdade, tá? Temos o parágrafo de introdução, na sequência temos os parágrafos intermediários do nosso texto, do desenvolvimento 1 e 2, e por final a gente tem a conclusão. Cada um desses parágrafos equivale a uma estrutura bem complexa que tem vários períodos dentro. Só para você ter uma ideia, lá na introdução, pode verificar a numeração, nós temos 3 períodos. No desenvolvimento 1 e 2 a gente tem 4 e na conclusão a gente também tem 4 períodos. E olha só o que eu fiz, eu esquematizei o que eu devo fazer em cada período, isso é muito importante. Você esquematizar bonitinho nesse projeto de texto, nesse planejamento, o que você pretende fazer em cada um dos períodos dentro de cada parágrafo, de acordo com cada função que concebe aí a cada parágrafo mesmo, a cada estrutura, tá bom? Se você quiser ter uma ideia mais clara, lembra de novo, reforça essa ideia sempre. Nós temos diversas aulas que falam sobre a elaboração do projeto de texto para vocês melhorarem esse entendimento sobre a redação, tá bom? Bom, focando aqui na introdução, o que eu pensei em fazer para esse tema, né? Sobre a questão do abandono do idoso na atual conjuntura brasileira, que é uma problemática muito preocupante. Veja que eu trouxe para vocês, na contextualização, que é o meu primeiro período do parágrafo introdutório, o EPI, que é nada mais do que o Estatuto para a Pessoa Idosa, tá? Esse estatuto, esse documento, ele garante a dignidade para os idosos, além da Constituição e tudo mais. Então, eu vou trazer primeiramente esse repertório, essa informação que está além dos textos motivadores, para mostrar para os meus corretores que eu tenho muita informação sobre esse assunto. Na sequência, no nosso segundo período, eu insiro a problematização.
que é a comanda de redação, que é praticamente uma cópia, uma paráfrase mesmo, né? Uma escrita com outras palavras do nosso tema de redação. E por último, eu insiro a tese no meu terceiro período. Essa tese ou proposição é o momento em que eu antecipo, eu dou um pitaco, eu defino o que eu vou colocar no desenvolvimento 1 e 2. Vá lembrar sempre, caro aluno, o seguinte, tá? Quando a gente faz o desenvolvimento, cada parágrafo de desenvolvimento tem uma responsabilidade de indicar apenas um único argumento, ok? Uma única percepção, um único microtema relacionado ao nosso assunto geral, ok? Então, nesse caso, eu optei por fazer alguma coisa bem mais simples, mas que estrategicamente funciona muito bem para o enseja do nível fundamental, que é falar das causas no primeiro parágrafo do desenvolvimento e no segundo falar das consequências. Veja que no desenvolvimento 1 nós temos a seguinte distribuição, que é praticamente parecido e semelhante com o desenvolvimento 2, haja visto algumas modificações pequenas que a gente vai fazer, tá? Mas, grosso modo, veja que no primeiro período do desenvolvimento 1 nós temos o tópico frasal. Esse TF é o tópico frasal. Para quem não está familiarizado com essa expressão, tópico frasal é uma sentença, uma frase, um período inicial em que eu determino o que eu vou desenvolver em todo o parágrafo. Então, no tópico frasal, eu deixei claro que eu vou abordar as causas do etarismo, que nada mais é do que o preconceito contra as pessoas de mais idade, tudo bem? E aí, falando dessas causas, eu, no segundo período do desenvolvimento, eu vou trazer um repertório. Para quem não se lembra, repertório é todo e qualquer tipo de informação externa aos textos motivadores e que tem legitimação, ou seja, que tem uma fonte segura de informação que eu posso trazer. Fonte pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um nome de um pesquisador, enfim, uma informação externa aos textos motivadores e que tem propriedade aí e contribui diretamente para que eu possa argumentar. Lembra que o texto dissertativo ele tem que ser persuasivo, certo? No terceiro período, eu vou inserir uma argumentação. Essa argumentação nada mais é do que a análise desse repertório associado ao etarismo, que está lá no meu tópico frasal. E por último, eu concluo o parágrafo. Todo parágrafo deve ser pertinentemente fechado, concluído, com uma retomada aí do tópico frasal. A gente vai ver isso daqui a pouco na prática. Já no segundo parágrafo do desenvolvimento, eu também começo como o primeiro, com o tópico frasal, falando das consequências do preconceito contra os mais velhos, dessa situação aí do abandono afetivo dos mais velhos, ok? Que é o nosso tema de redação, claro. No segundo período eu vou inserir um repertório também, só que agora, olha só, eu vou trazer um dado bem pertinente sobre o número de suicídio entre os idosos devido a esse abandono afetivo. E essa informação eu retirei do portal de notícias G1, tá? Já no terceiro período faço uma argumentação que nada mais é do que a análise desse repertório associado ao tópico frasal, as consequências. E por último, um fechamento que eu recupero e concluo a informação deste parágrafo. Já na conclusão, veja a minha distribuição. Lembra que por ser uma prova do Enseja, ok? No ensino fundamental e no ensino médio também é a mesma coisa, assim como no Enem, eu tenho que trazer uma intervenção. Essa intervenção, claro que não precisa ser complexa como se faz no Enem, como se faz no Enseja na etapa do ensino médio. Mas é importante você pensar em fazer alguma coisa lógica, bem construída, para conseguir o maior número de pontos possível para você conseguir aí a formação no ensino fundamental 2, certo? Então veja a minha distribuição. Num primeiro período, a gente vai fazer uma retomada do problema, que é retomar a questão emergencial da situação do abandono dos idosos, o abandono afetivo no caso, que é abandono físico também, né, muitas vezes. No período número 2, no segundo, a gente vai já inserir uma intervenção, que é uma solução para o problema mesmo, né? E nessa intervenção, no segundo período, a gente vai inserir o agente, já o detalhamento do agente e a ação. Já vou explicar para vocês o que são esses elementos quando a gente fizer a leitura do nosso modelo de redação para te inspirar, beleza? No terceiro período, nós temos a intervenção ainda, mas só que com a caracterização do meio e modo, ou seja, dos procedimentos fundamentais para essa intervenção realmente se concretizar na realidade. Vale lembrar que toda intervenção proposta tem que ter um diálogo com a realidade, não pode ser alguma coisa que é impossível de acontecer, tá? Já no último período, encerrando a minha intervenção, eu vou colocar o efeito pretendido. Claro que o efeito pretendido tem um diálogo com o problema, que é reduzir o abandono afetivo, o abandono físico dos idosos,
certo? Para reduzir o grau de problema de saúde também, etc. E o fechamento com uma retomada, nesse caso, lá do EPI, que é o Estatuto para Pessoa Idosa, ok? Eu vou retomar no finalzinho mesmo, um fechamento bem bacana com a articulação da recuperação lá do primeiro período da introdução. Viu só como a gente elabora um projeto de texto? Pô, professor, é difícil, eu tô começando a dissertação ainda, eu não sei fazer desse jeito. Calma, estudantes, calma. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Você, obviamente, que precisa treinar bastante isso aqui para você melhorar gradativamente. É sempre como uma escadinha, aos poucos. Então não adianta você chegar aqui e querer fazer um texto com um projeto de texto como esse já de imediato. Não, você tem que treinar. E para isso que a Corrige-me está aí no mercado há um bom tempo consolidando seu nome. Então você que quer se preparar bem para essa prova ou para qualquer outra prova de concurso público, vestibulares, os mais diversos, acessa a Corrige-me pelo link que está na descrição desse vídeo. Certamente você vai gostar bastante da nossa plataforma de correção de redação, considerada hoje a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. E eu encho a boca realmente para falar muito bem dessa plataforma que tem obtido resultados muito pertinentes e você com certeza vai achar um plano que caiba no seu bolso e também no seu tempo de estudos. E dessa forma você treina a redação de maneira consistente e mais sistemática, permitindo que o corretor faça intervenções no seu texto para que você possa realmente melhorar. Não é achismo, é uma melhora baseada em métricas desses corretores para te orientar a evoluir cada vez mais na redação. Então, acesse a Corrige-me, novamente o link está na descrição desse vídeo. Bom, gente linda, agora a gente pode partir para o nosso modelo, que eu sei que vocês estão ansiosos para ver, tirar um printzinho, para guardar essas informações todas da estrutura e de como funciona a montagem a partir do projeto texto. Então faz o seguinte, editor, já sobe para mim, por favor, o primeiro parágrafo. Olha só o que eu fiz para vocês bonitinho, separado de acordo com a legenda. Vamos ler comigo? Primeiro período. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, é garantido a este grupo etário uma série de direitos que visam assegurar a sua dignidade. Perceba, eu trouxe algumas informações que são superficiais, que está presente no Estatuto da Pessoa Idosa. E nesse estatuto nós temos uma situação genérica que é o de garantir os direitos a essas pessoas, a essa faixa etária. Olha só o que a gente faz para inserir o problema agora. Eu coloquei estatuto no mundo ideal, no papel, mas na realidade acontece um problema, certo? Então por isso que eu tenho que inserir, para começar a minha problematização, que é o meu segundo período que está em azul, um conectivo que opõe a essa ideia trazida pelo repertório. Vamos lá. No entanto, infelizmente, o que se vê na realidade brasileira é o oposto, visto que os mais velhos sofrem por conta do abandono afetivo. Veja, os mais velhos, abandono afetivo, nada mais do que praticamente uma cópia da comanda de redação. Mudei uma outra palavra, mas em geral é isso que está lá na comanda. Olha como ficou bacana a inserção do nosso problema. E aí, na sequência, nós temos o nosso último período, que é a nossa tese ou proposição, em que eu vou firmar o que eu pretendo desenvolver ainda, pretendo argumentar ainda. Veja comigo. Nesse sentido, é importante analisar as razões e as consequências do problema para assim propor medidas cabíveis à sua resolução. Veja, eu vou propor uma análise das razões, das causas do problema, eu vou propor uma análise das consequências e no último parágrafo, que é a minha conclusão, eu vou inserir o quê? As medidas cabíveis para sua resolução. Então olha só o que estratégico que ficou esse texto. Eu vou analisar as causas, vou analisar os impactos negativos e vou trazer uma possível solução para esse problema, no caso do abandono do abandono afetivo, perdão, dos idosos, beleza? Ficou bem bacana essa montagem, não ficou? E olha só o nosso desenvolvimento 1 na sequência da introdução. Vamos lá, que tem a legendinha bonitinha para vocês também. De início, evidencia-se que o problema é intensificado pelo preconceito latente na sociedade brasileira, o chamado etarismo, que é o preconceito contra as pessoas de mais idade. Veja, esse tópico frasal, ele está se preocupando em analisar uma das causas do problema, a causa mais evidente, que é o preconceito que a gente tem na nossa sociedade. Na sequência, eu vou inserir um repertório. Esse repertório que eu escolhi inserir nesse contexto diz respeito a um contraponto. Olha que bacana isso.
Como assim contraponto? O contrário da nossa realidade, para provar que em outras culturas nós temos uma valorização intensa dos idosos. Veja então na sequência aí em azul. Na cultura oriental, na minha cultura de origem, especialmente na japonesa, ó, sou sansei aqui, né? Os idosos são vistos como sinônimos de sabedoria, sendo valorizados e respeitados por conta das suas experiências de vida. Eu trouxe um repertório, uma informação que não está nos textos motivadores, que eu carrego comigo e que tem uma grande comprovação na realidade atual, conjuntural, beleza? Na sequência, eu vou argumentar. Nessa argumentação, eu vou dizer que o Brasil não faz isso. Olha só o exemplo. Nós temos um exemplo de respeito e o Brasil não faz. Vamos lá? Num caminho contrário, no Brasil há um forte preconceito contra os idosos, o qual é disseminado a partir da justificativa de que eles perderam a capacidade cognitiva e deixam de ser produtivos economicamente. Veja que no Brasil não acontece muito isso mesmo. Quando as pessoas vão ficando mais velhas, é natural que o processo de envelhecimento acabe afetando a questão da cognição e também a capacidade física. Consequentemente, os idosos eles ficam realmente um pouco mais lentos no processo de raciocínio. Isso é óbvio, assim como também ficam mais debilitados fisicamente para promover atividades físicas que antes recrutavam muita energia e, obviamente, eles não podem fazer mais essas atividades. Então, existe um preconceito inerentemente associado à questão da perda de produtividade, a perda de cognição. E aí, o idoso é considerado o quê? Um ser descartável na sociedade brasileira por conta principalmente do viés capitalista, né? Da questão do não está produzindo, então não é efetivo, é um peso morto. Veja que esse é o motivo que muitas vezes levam as pessoas a abandonar os seus idosos, as pessoas mais velhas. Veja o nosso fechamento agora para concluir o raciocínio desse parágrafo. Desse modo, observa-se que o abandono afetivo é fruto de preconceitos, até por parte dos familiares, que são os mais próximos. Ficou bacana esse desenvolvimento 1? Claro que a gente poderia elaborar um texto ainda mais denso, mais profundo, mas não é um propósito, porque essa redação aqui é voltada para o ensino fundamental 2, ou seja, existe um menor grau de complexidade nas relações analíticas aqui e relacionais do repertório com o tema de redação, beleza? Agora vamos para o desenvolvimento 2. Veja que na sequência eu já começo aí esse parágrafo com um conectivo, porque eu tenho que ligar esse parágrafo ao parágrafo anterior. Além disso, nota-se que, em decorrência do preconceito, infelizmente os idosos são acometidos por casos de instabilidade emocional. A questão da depressão, a ansiedade, a questão do isolamento, enfim, tá? Agora vem o nosso repertório em azul. Veja aí que eu trouxe a informação, como eu disse anteriormente, está na legenda, e informações pesquisas feitas pelo portal de notícias G1. Segundo o levantamento do portal de notícias G1, a taxa de casos de suicídio por faixa etária é maior entre os mais velhos. Vamos analisar então agora com a argumentação esse dado. Nesse sentido, é possível perceber que o abandono afetivo faz com que eles sofram demasiadamente com doenças mentais que os levam ao agravamento da saúde psíquica, ocasionando ações extremas contra eles mesmos. Portanto, fechando o parágrafo em preto, é nítido que os mais velhos são vítimas dos estigmas que levam a um cenário preocupante no país, o caso dos suicídios, as questões que envolvem doenças mentais, ou seja, alguma coisa realmente preocupante e relevante que é abordado pela temática de redação em questão. Finalmente, vamos para o fechamento desse texto, mas antes de concluir realmente, eu sei que vocês estão ansiosos pela nossa conclusão e para saber como faz a intervenção bonitinho, cabe lembrar a todos vocês que nós estamos aí nas diversas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok, Telegram, WhatsApp, com muita informação de qualidade. Gente, Instagram, TikTok, tem informação praticamente diária para vocês aprenderem com dicas, com alguns toquezinhos, orientações sobre a redação. Então vale a pena seguir a gente nas redes sociais, beleza? Lá vai lembrar também que os links estão na descrição desse vídeo, ok? Agora vamos para o nosso parágrafo conclusivo. Editor, sobe para mim. Veja que essa conclusão tá que nem os outros parágrafos, dividido bonitinho com legenda para vocês entenderem bem os procedimentos estruturais. E o primeiro período nada mais é do que retomada da tese, do problema, lembra? Logo, olha o nosso conectivo conclusivo que tem que estar presente sempre para ligar parágrafos entre si.
É notável que o abandono afetivo se configura como um dilema, como um entrave, como um problema. Veja que é a recuperação mesmo da tese, da comanda de redação, enfim. Na sequência, a gente vai inserir a intervenção, elemento por elemento, vou explicar para vocês. Assim sendo, é preciso que o poder executivo, que é o nosso agente, sempre tem que ter um agente por trás. E esse agente, preferencialmente, tem que ser algum órgão público. Facilita demais porque eles são os grandes responsáveis pela manutenção da nossa questão do bem-estar social, beleza? Então tá aí o poder executivo. Agora eu vou detalhar o poder executivo. Quem é o poder executivo? De maneira bem simplificada. É o órgão responsável pela garantia do bem-estar de todos, inclusive dos idosos. Esse órgão, ele precisa criar programas de acolhimento aos idosos em abrigos. Em abrigos eu vou criar esses programas de acolhimento não só para recebê-los, né? Um depósito de gente, não. Ter uma situação conjuntural que possibilite um bem-estar para eles dentro dos abrigos, beleza? Veja, agente, detalhamento do agente e a ação, 3 elementos no único período. Na sequência, no terceiro, aliás, período, né, em verde, a gente tem a descrição dos procedimentos. Como que eu vou executar isso? O meio pelo qual eu vou executar isso. Veja, isso pode ser feito por meio de investimentos na infraestrutura e pela contratação de profissionais capazes de dar a devida assistência. Como assim? Psicólogo, de repente, nutricionista, nutrólogo, educador físico, fisioterapeuta, pessoas que sejam capazes de cuidar e zelar pela saúde psíquica, física dessas pessoas, beleza? Esse é o meu meio e modo. E para finalizar, nós temos o efeito pretendido. O que essa medida propõe? Qual o efeito a longo prazo, a médio prazo? Enfim, desse modo, o abandono será suprido e o EPI, Estatuto Pessoas Idosas, será efetivado. Então a gente espera que com o passar do tempo as pessoas tenham uma garantia de dignidade assegurada pelo EPI, beleza? Garantindo-se a dignidade desse grupo. Então é isso que a gente espera, é um fechamento com a retomada, como a gente colocou, do primeiro período lá da introdução, da contextualização que a gente fez lá no comecinho do texto. Gente linda, o que vocês acharam dessa aula? Vocês gostaram? Vocês acharam muito difícil? Foi complicado? Foi fácil? Dá pra fazer? Não dá? Faz o seguinte, deixa nos comentários, porque a partir dos comentários, as suas dores, angústias, necessidades, elogios ou reclamações, a gente sabe melhorar esse conteúdo, a gente vai conseguir conduzir melhor para vocês aprenderem cada vez mais e, claro, eu poder te ajudar também. Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final, bons estudos e até a próxima!